Queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs em Cristo, estamos de volta com o nosso Caminhando Juntos, nosso programa semanal, que sempre nos traz muita expectativa, porque é um momento muito especial de podermos estarmos juntos, através aí das redes sociais, também através da nossa Rádio Cristo para Todos, no YouTube, no Facebook. Esse é um programa da Presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês semanalmente por esses canais agora anunciados. Quem teve a oportunidade de ir ao culto no último final de semana, ou talvez fez essa cerimônia na sua própria casa, participou aí do acendimento da primeira vela da coroa de Advento. O período de Advento são 4 semanas e foi acesa a primeira vela da coroa de Advento. Assim vão sendo acesas todas as 4 velas, nos 4 domingos ou nas 4 semanas de Advento, e finalmente no Natal é acesa a vela branca, né, que marca e que simboliza a vinda do Salvador Jesus. E toda a mensagem da coroa de Advento é uma mensagem de espera, porque o povo de Deus espera. E a primeira vela, ela simboliza, ou ela representa as profecias. A primeira vela da coroa de Advento é a vela das profecias. Por isso hoje eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre o tema Juntos Confiando nas Profecias Bíblicas. Juntos Confiando nas profecias bíblicas. Se nós observarmos as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que elas estão repletas de profecias. Ou alguns podem dizer que estão repletas de promessas feitas pelo nosso Deus. Se nós lembrarmos lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, no 6º dia Deus criou o ser humano, Adão e Eva, e colocou a nossos pais, Adão e Eva, num paraíso chamado Éden. E era ali que eles deveriam ficar. Deus disse a Adão e Eva enquanto estavam no paraíso: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, o plano de Deus era que o ser humano permanecesse com ele, para todo sempre. E como o ser humano havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, isso significa que ele era santo, ele era justo, ele era perfeito. E o que é melhor, ele era imortal, ele era eterno. Ele viveria eternamente com Deus. Mas aí vem o trágico capítulo 3, onde temos descrita a tentação. Satanás, através da serpente, tenta Eva, e Eva primeiramente come do fruto que Deus havia proibido, depois Adão também come, e assim nossos pais, Adão e Eva, pecam. E Deus então cumpre aquela promessa, aquela palavra que ele havia dito: se comerdes do fruto desta árvore, certamente morrereis. Então no final da tarde Deus visita Adão e Eva, procura Adão e Eva, que se escondiam aí entre as árvores do jardim. E Deus pergunta a Adão: onde você está? Eva, o que foi que você fez? E antes de expulsar Adão e Eva da sua presença, antes de expulsar Adão e Eva do paraíso, Deus faz uma promessa. Ou nós poderíamos dizer que também está ali a primeira profecia messiânica. Apontando para a serpente, Deus diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observa que Deus faz uma profecia de que ele enviaria o descendente da mulher que traria o ser humano de volta para ele, que possibilitaria a volta do ser humano para o seu Criador. Parece-me que a Eva entendeu essa profecia, porque quando nasceu o primeiro filho, que foi o Caim, ela disse: adquiri um varão, né?
Parece que ela estava dizendo assim, olha, a profecia se cumpriu. Infelizmente, não era. O Caim, infelizmente, era um sujeito mau que acabou matando seu irmão, o Abel, cometendo o primeiro assassinato. Mas há um indício de que Adão e Eva entenderam de que Deus enviaria o Messias, o Salvador. Pois bem, Deus foi conduzindo a história e nós vamos vendo assim essa profecia, essa promessa sendo reafirmada ou repetida em diferentes contextos, em diferentes formas. Nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, que se chamava Abrão, né? E diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí Deus promete para o Abraão, de ti farei uma grande nação. Deus promete uma terra e Deus diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então nós temos aí uma promessa, né, de que Deus daria uma descendência para Abraão. Ele e Sara não tinham filhos até então e já eram avançados em idade. Deus promete a terra, que nós sabemos que é a terra de Canaã, e Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos aqui a reafirmação da profecia messiânica feita em Gênesis 3,15. Deus agora aponta dizendo que seria da descendência de Abrão, que depois teve o seu nome mudado para Abraão, ou Abraão, que significa pai de muitas nações. Então, ali em Gênesis 12, nós vemos de novo essa profecia, ou a promessa sendo feita agora a Abrão. Aí a gente conhece toda a história do Antigo Testamento. Deus forma um povo que tinha 12 tribos a partir de Abraão, depois de Isaac e Jacó. O Jacó que teve os 12 filhos, né, que formaram as 12 tribos. E esse povo tem uma longa história ao longo do Antigo Testamento, né? Em algum momento eles se dividem, quando os filhos de Salomão assumem o trono, se dividem entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Norte é levado para o exílio na Síria e nunca mais retorna. O Reino do Sul é levado para o exílio na Babilônia, permanece por lá por volta de 70 anos. E aí Deus toca o coração de um rei pagão que permite a volta do povo de Israel, né, o Reino do Sul, o Reino de Judá, para a terra de Canaã, liderados por um leigo chamado Neemias e por um sacerdote chamado Esdras. Eles reconstroem a cidade, reconstroem os muros, reconstroem o templo e retomam a vida na terra de Canaã. E deste povo nasce o Salvador Jesus, né? E nesse contexto do Antigo Testamento, nós vamos ver duas promessas assim marcantes. Uma delas está escrita em Isaías 7,14, onde Deus diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. O contexto em que essa profecia foi feita é muito interessante. O povo estava sendo ameaçado pelo exército inimigo. O rei Acaz estava sendo tentado a fazer alianças com outros reis para fortalecer-se, para unir forças para enfrentar o seu inimigo. E o profeta dizia assim, confia no Senhor. Confia em Deus. Inclusive dizendo, se for preciso, peça um sinal para Deus. E hipocritamente, Acaz dizia, longe de mim pedir um sinal de Deus. Longe de mim tentar o Senhor Deus pedindo um sinal. E aí o profeta diz, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então percebe que num contexto de dificuldades do Antigo Testamento, o profeta Isaías faz essa profecia de algo que aconteceria 750 anos depois, né? E se nós olharmos os evangelhos, né, nós vamos ver que quando Maria ficou grávida,
foi solicitado que o nome do filho que estava sendo gerado nelas fosse Jesus, que significa Salvador, e também foi dito que ele seria o Emanuel, ou seja, através de Jesus, Deus estaria conosco, Deus está conosco, Deus permanece conosco. Então essa é uma profecia lá de Isaías 7,14. Uma outra que se destaca bastante no Antigo Testamento é a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, onde diz: E tu, Belém, Efrata, ou seja, da tribo de Efraim, uma das 12 tribos, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então veja aqui o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele profetiza que esse Salvador, esse Messias que foi prometido em Gênesis 3,15, que foi prometido em Gênesis 12 para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse Messias nasceria em Belém. E nós conhecemos a história do Natal. Por causa do censo, né? Quando Quirino era governador da Síria, o povo de Israel foi chamado para o censo, e como José era da descendência de Davi, ele tinha que ir para a cidade de Davi, que era Belém. Ele tinha que ir lá fazer o recenseamento. E nessa viagem a Belém é que se completaram os dias da gravidez de Maria, e Jesus nasceu em Belém, conforme a gente conhece aquela história. Não havia lugar na hospedaria, melhor dizendo, não havia lugar na hospedaria, e Jesus não foi, Maria e José não foram recebidos em nenhuma casa, em nenhum lar, acabaram se hospedando numa estrebaria, e lá nasceu o Messias, lá nasceu o Salvador. E aí nós conhecemos a linda história, de que os anjos anunciaram aos pastores que lá vieram visitar Maria, José e o menino Jesus que havia nascido. Então, você percebe que as profecias do Antigo Testamento, elas se cumpriram assim à risca, inclusive com relação ao local, a cidade em que Jesus nasceria, a cidade de Belém. Olhando agora no Novo Testamento, poderíamos citar aí muitas profecias do Antigo Testamento, muitíssimas, ou profecias assim, de forma verbal, e também profecias através de instituições, através de objetos ou de figuras, de utensílios culticos, litúrgicos e assim por diante. Por exemplo, ainda do Antigo Testamento, se nós pegarmos o tabernáculo, que era aquela tenda que o povo levava junto, onde eles prestavam culto, aonde estava a Arca da Aliança, essa era um tipo, ou uma sombra da vinda de Jesus. Tanto que João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E uma tradução literal seria: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, armou sua tenda entre nós. Então assim a gente tem vários símbolos no Antigo Testamento, instituições, objetos, ritos, celebrações que apontavam para a vinda de Jesus, que eram profecias ou que apontavam para a vinda de Jesus, que eram sombra do que havia de vir, conforme diz o apóstolo Paulo, mas o corpo é de Cristo. Cristo é o cumprimento dessas profecias. Inclusive, a instituição do sábado era uma instituição profética que apontava para a vinda do Messias, no qual nós temos o verdadeiro descanso. Aquele que diz: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Pois bem, sim, o Antigo Testamento todo ele aponta para Cristo. Profeticamente ele vai anunciando a vinda do Salvador. No tempo certo, na plenitude do tempo, quando o Império Romano dominava praticamente todo o mundo civilizado daquela época, quando se falava uma língua em praticamente todo o Império, que era a língua grega, porque os romanos dominavam pela força e os gregos dominavam pelo conhecimento
intelectual, pela sua capacidade intelectual. Então, a língua grega era a língua predominante naquela época. Era a língua que se falava em praticamente todo o Império. E neste momento, neste período histórico, nasce o Salvador. Se cumpre a profecia da vinda do Salvador. Quando Jesus tinha em torno de 30 anos, ele foi batizado por João Batista. Também, o que também havia sido profetizado, tanto a vinda do João Batista, como precursor, como aquele que prepararia o caminho do Senhor. E Jesus começa o seu ministério. Ele realiza o seu ministério ao longo de 3 anos aproximadamente. E durante o seu ministério, Jesus também faz várias profecias. Por exemplo, uma delas que está escrita em Marcos 13, 1-8. Ele estava saindo de Jerusalém, de próximo do templo, com seus discípulos. E os discípulos olhando para aquelas construções enormes e diziam: Mestre, que pedras, que construções. E Jesus disse: estão vendo essas pedras, essas construções? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava fazendo uma profecia ali. Mais tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, o que significa o que o Senhor falou hoje lá em Jerusalém? E aí Jesus, então, aproveita e dá uma grande aula para os seus discípulos. Ele aponta para a destruição de Jerusalém, uma profecia que se cumpriu no ano 70 da era cristã, quando Tito, o general romano, sitiou a cidade, exatamente quando havia muita gente na cidade para a celebração da festa de Pentecostes. E esse cerco durou em torno de 2 anos. Ele não deixou ninguém entrar, ninguém sair da cidade. Imaginem a situação que ficou aquele pessoal lá. E quando as pessoas já estavam morrendo, inclusive alguns comendo carne humana para tentar sobreviver, Tito invadiu a cidade, matou muita gente, e levou cativo outros para terras distantes e destruiu praticamente toda a cidade, e praticamente aniquilou a cidade. Veja bem, segundo os historiadores, não se tem informação de um cristão que tenha morrido, perecido, nesse cerco de Jerusalém. Por quê? Porque eles ouviram a profecia. Porque eles ouviram a palavra de Jesus e muitos deles migraram para os interiores do Império Romano, para as regiões da Ásia Menor, para muitos outros lugares. Porque eles ficaram atentos às profecias. Pois bem, Jesus também faz uma profecia muito interessante em Mateus 25, 31-45, quando ele fala do grande julgamento, quando ele diz que ele vai vir assentado sobre o seu trono, cercado pelos seus santos anjos, e ele vai separar as pessoas, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aí ele vai julgar e vai levar para junto de si as ovelhas e vai dizer: venham benditos de meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, era forasteiro e me hospedaste, estava preso e foste ver-me. E vai dizer para as cabras: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, porque tive sede e não me deste beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e não fostes ver-me. Ou seja, as pessoas vão ser julgadas, aparentemente, através desse texto, pelas suas obras, mas na verdade é pela fé, porque quem crê produz boas obras, que serão citadas ali no julgamento. Quem não crê, não produz boas obras. E essa ausência das boas obras, que denuncia a ausência da fé, vai ser a comprovação de que as pessoas precisam ser condenadas. Então ali nós temos em Mateus 25, 31 a 45, a profecia, né, do grande dia do retorno de Jesus. E assim nós poderíamos citar aqui no Novo Testamento muitas profecias de Jesus. Profecias do tipo quando Jesus olha para as figueiras. Quando elas começam a soltar as folhas, é sinal de que o verão está se aproximando. É inevitável, é fatal. As figueiras começam a ter folhas, é sinal de que o verão está aí. Assim, ele diz: olhem os sinais que estão à volta de vocês. São sinais que comprovam que a vinda do Filho do Homem está se aproximando. E aí tem muitas parábolas, a parábola das 10 virgens, muitas parábolas para Jesus, que Jesus conta
com aquele teor profético, anunciando a sua segunda vinda. E também temos profecias muito bonitas feitas pelos apóstolos. Por exemplo, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, falando do fim do mundo, do dia do juízo final, ele profetiza que tudo que nós vemos aqui, todo esse mundo vai ser destruído pelo fogo. Sabemos que lá no Antigo Testamento houve uma grande destruição através da água no dilúvio, e lá Deus pôs um símbolo, né? Um sinal de que nunca mais destruiria o mundo pelas águas, que é o arco-íris. Mas a profecia agora relacionada ao fim dos tempos é de que tudo vai ser destruído pelo fogo. 1 Pedro 3,7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então Pedro fala que esses elementos que a gente vê aqui, eles se desfarão abrasados, né? Tudo será destruído pelo fogo. E também o apóstolo Paulo faz profecias muito interessantes, e uma das mais lindas está em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, onde ele fala a respeito da ressurreição dos mortos. E ele diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, porque no dia em que Jesus vir, né, sentado sobre o seu trono, cercados pelos seus anjos, quando for ressoada a trombeta, né, quando se der o sinal de que Jesus está voltando, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele fala: depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e todos aqueles que creem serão levados para o encontro do Senhor nos ares, entre nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele conclui aquela parte do texto bíblico dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então vocês percebem, queridos irmãos, que quando a gente fala de profecia, nós podemos olhar lá desde o Antigo Testamento e nós vamos ver profecias que já se cumpriram. E se cumpriram assim, de forma plena, de forma integral, exatamente como elas foram feitas. Outras ainda apontam para o futuro, apontam para a segunda vinda de Jesus, apontam para a eternidade, apontam para o reino eterno de Deus. E o que nós podemos fazer diante dessas profecias? Lembrando que no primeiro domingo do Advento nós acendemos a vela da profecia. De nada adianta nós acendermos a vela da profecia se nós ignoramos as profecias de Deus, se nós não valorizamos as profecias de Deus, se nós ignoramos essas profecias. A gente vai encontrar no Antigo Testamento ou no Novo Testamento muitas pessoas que ignoraram as profecias e foram destruídas e pereceram. Agora nós vamos encontrar muitas pessoas que creram nessas profecias. Os reis magos, não sabemos se eram exatamente 3, ou a tradição cristã diz que foram 3, eles tinham ouvido falar da profecia do Messias e creram nessa profecia e fizeram uma viagem longa e visitaram o menino Jesus. É possível que eles tenham chegado lá em Belém uns 2 anos após o nascimento de Jesus, porque fizeram uma longa viagem. Assim nós vemos Ana, Simeão, aquele senhor que disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Esse era um senhor que tinha ouvido falar do nascimento de Jesus e confiou na profecia. E assim nós podemos citar muitos outros personagens bíblicos. Outros no Novo Testamento, nas viagens missionárias de Paulo, no trabalho de Pedro, ouviram falar dessas profecias e creram. E pela fé receberam a salvação. Infelizmente, muitos não creram e perderam a salvação. O que vai ser determinante na minha vida e na sua vida é a fé. É crer ou não crer nestas profecias. Quem crer será salvo, porque todas elas apontam para Jesus e a sua obra em nosso favor. Agora, quem não crer será condenado também, diz a Escritura Sagrada. E à medida que nós cremos, esse é um detalhe importante, essa fé faz toda a diferença. Essa fé nos faz ver as coisas de uma forma diferente. Nos faz ver as coisas de um ângulo diferente, numa perspectiva diferente.
E aí os nossos valores mudam completamente. As nossas prioridades mudam radicalmente quando nós conhecemos essas profecias e cremos no que elas nos prometem. E para terminar, uma promessa maravilhosa de Jesus, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele promete estar conosco. E ele promete também dizendo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Permaneça fiel, crendo, trilhando esse caminho que eu vou te dar a vida eterna. Então, portanto, queridos irmãos, esse tema das profecias é um tema fascinante e que merece uma reflexão mais profunda da minha parte, da sua parte. Que esse programa tenha sido o início de uma reflexão sua, da sua família, e que todos nós possamos nos firmar ainda mais nas profecias bíblicas, porque muitas delas já se cumpriram e as outras certamente se cumprirão. Creia nisso e certamente você não se arrependerá. Forte abraço, Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.